Há pessoas que não estão interessadas em respostas rápidas. Estão interessadas em perceber porque é que repetimos padrões, porque é que pensamos tanto e sentimos tão pouco. Porque é que mesmo quando sabemos, continuamos a fazer escolhas que nos afastam de nós. A convidada de hoje trabalha exatamente neste território desconfortável, onde a identidade começa a rachar, as relações deixam de fazer sentido, a mente acelera e o corpo paga a conta. Não acredita que o problema esteja na falta de informação. Acredita que o problema está naquilo que evitamos sentir, dizer e assumir. Mais do que explicar, esta conversa convida a olhar para dentro sem atalhos, sem máscaras, sem garantias de conforto. Bem-vinda, Maria Inês. Obrigada, Mónica. Então, para começarmos, quem é a Maria Inês? A tal pergunta difícil, não é? Responder quem é a Maria Inês. E é até interessante tu falares-me acerca disso, fazeres-me esta pergunta agora, no final deste ano. Portanto, sabemos que isto só sairá aqui para janeiro, mas no final deste ano, porque se há efetivamente um tempo que eu consigo responder a isso, é agora. Porque eu sinto que a Maria Inês, que era no início de janeiro, está uma pessoa completamente diferente. Eu senti que este ano, essencialmente, eu tive que me reinventar, ok? Portanto, quem é a Maria Inês? Eu sou psicóloga, é esse o meu dia-a-dia. Eu tenho este ano que é o meu bebê, que é a minha entidade que foi estabelecida este ano. Portanto, o meu dia-a-dia aqui passa muito pelas consultas, pela logística, por reuniões, mas isso nunca me chegou, ou seja, eu sempre me considerei que eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos gostos, não é? Eu tenho muitas necessidades e nunca me fez sentido eu chegar ali ao 12º ano e dizerem-me, ok, agora escolhe uma área, só podes ser uma coisa, tens que ser advogada, tens que ser psicóloga, tens que ser cozinheira. Isso para mim nunca me fez sentido, até porque o que é isto do trabalho? Ou seja, se tu perguntas a alguém qual é o significado de emprego, do trabalho, muito provavelmente as pessoas vão te dizer se calhar é algo mais obrigatório, não é? Que eu tenho que fazer por necessidade, porque todos nós temos contas para pagar, portanto tenho que o fazer por necessidade. E passo 5 dias úteis a trabalhar e se calhar chego ali ao fim de semana e só tenho 2 para descansar, e até arrisco-me a dizer que a maioria das pessoas nem tem aqueles 2 dias, não é? Para descansarem, para serem elas mesmas, se calhar ali naqueles 2 dias. E portanto para mim não me fazia sentido eu saber que vou passar o maior tempo nesta vida a trabalhar, e tenho que acordar todos os dias a ser só uma única coisa, não é? Não acordar a sorrir porque só pude escolher uma coisa e eu sou tanta coisa. E nesse sentido, falta aqui também da minha página profissional, não só da minha página pessoal, desculpa, não só da minha página profissional aqui no Instagram, em que eu tranchei deste lado psicóloga, mas também no outro lado tenho este espaço para ser Inês, por exemplo, extravasar aqui o meu gosto pela moda. E portanto tenho 2 bebés, que é a minha entidade profissional, o ser psicóloga, mas ao mesmo tempo também foi este ano que eu consegui trabalhar, por exemplo, com algumas marcas que sempre me acompanharam, por exemplo, ao longo da infância, e hoje eu consigo trabalhar com elas. Precisamente também, lá está, por juntando aqui o gosto também pela moda. Portanto, eu sinto que sou muitas coisas. Sempre soube que isso era a coisa que eu tinha mais garantida, é que em qualquer área que eu efetivamente estivesse, eu sou uma pessoa de pessoas. Portanto, eu queria fazer aqui alguma coisa que acrescentasse na vida do outro, sabes? E nesse sentido eu sinto-me muito realizada, mesmo muito realizada. Posso dizer que aos 25 anos eu sinto-me bastante realizada. Ainda há muita coisa que eu quero, sem dúvida alguma, mas sinto-me muito realizada porque sinto que consigo acrescentar qualquer coisa na vida do outro, sendo a doutora Inês, mas também a Inês. É esse carinho diário que me chega nas mensagens e portanto, quem é a Inês? Olha, é uma mistura de muitos gostos, de muitos sonhos, mas que sempre teve esta noção de que eu quero ser uma pessoa de pessoas. Achas que o facto de teres 2 áreas, não é? A moda e a psicologia, que isso influencia o teu público, positivamente ou negativamente? Acho que sim, que sem dúvida alguma, pela experiência que eu tenho vindo a ter. Porque, por exemplo, quando nós tomamos aquela decisão de que desculpa, perdão. Quando nós tomamos aquela decisão de que se calhar eu não estou a saber lidar aqui
portanto, com o que me está a acontecer, com esta emoção, é complicado nós darmos este passo para efetivamente dizer, ok, eu preciso se calhar aqui de um auxílio, preciso de uma bengala e portanto procurar aqui esta consulta de psicologia. E com isso vêm muitos pesos, nomeadamente de eu não sei como é que eu vou ser recebido, não sei quem é que vai estar do outro lado, se eu vou ser julgado, se eu não vou ser julgado, ok? E nesse sentido eu recebo muitas mensagens de carinho de pessoas que me vêm na minha página pessoal e dizem, a Inês é uma pessoa como eu, sabes? É uma pessoa como eu. E eu vejo que ela passa tanta leveza e portanto sinto, as pessoas dizem mesmo isso. E eu olhei para ti e disse, eu sinto que contigo eu vou conseguir expor as minhas vulnerabilidades. Sinto que vou estar à vontade para... E portanto esta dualidade aqui neste sentido tem-me ajudado imenso a mim e às pessoas que me têm vindo a procurar, sem dúvida alguma. Boa. E achas que esta pergunta é uma pergunta que facilmente qualquer pessoa responde? Quem é a pessoa X? Não. Não, de caras, não. Acho que nós vivemos muito neste automático, não é? Uhum. A querer dar resposta a tudo constantemente no nosso dia-a-dia, porque tem que ser. Está o mercado de trabalho cada vez mais acelerado e tens que me mostrar este resultado para ontem. Portanto, as pessoas vivem muito centrado nesta necessidade, não é? No trabalho, principalmente, e não param, não há este espaço para pararem, para pensar quem eu sou. Muitas vezes não há o espaço e por outras vezes também há se calhar um medo. Também sinto isto da parte das pessoas, do parar. Já tive uma paciente até que me disse isso e eu já queria ter começado as consultas antes, mas não o fiz porque eu tinha medo também de lá estar, de parar e se calhar perceber que eu sou uma pessoa que eu não gosto. Entendes? Portanto, as pessoas não fazem este exercício no dia-a-dia. E quando eu tento trabalhar com elas, lá está, esta identidade, não é? Ok, o que é que tu gostas de fazer? O que é que te dá prazer nesta vida? E a reação é muito... Não sei, nunca tinha parado para pensar sobre. Portanto, as pessoas chegam sempre muito à consulta, até muito porque têm um problema no trabalho, têm um problema que está aqui mais associado ou com o pai, com a mãe, com o namorado e nunca nesta vertente de autoconhecimento de ok Inês, eu até tenho aqui, ou pelo menos acho que tenho as esferas da minha vida mais ou menos estáveis e o que eu pretendo aqui é um autoconhecimento. Isso é muito raro de se ouvir. Pois, as pessoas normalmente atuam na dor, não é? Ou seja, enquanto não tiverem ali algo a incomodar, não vão procurar ajuda. Exatamente. Porque estão sempre bem. Exatamente. Até porque é muito complicado, não é? Nós temos que lidar com as emoções desagradáveis. Eu nunca lhes chamo emoções negativas, porque eu acho que não existem emoções negativas. Todas elas são importantes, todas elas têm uma função, ok? Para nos proteger, sobretudo. Agora, umas são muito desagradáveis de serem sentidas. Portanto, não, as pessoas não andam ali à procura delas, aliás, fazem exatamente o contrário. Quando se deparam com elas, têm este mecanismo de defesa de se calhar vou ignorar, não é? Vou me encher de estímulo, vou trabalhar imensas horas, vou sair à noite, vou-me circundar de pessoas que eu gosto para não ter que pensar sobre elas, para não ter que processá-las. Okay? E claro que depois pagam a fatura mais tarde, logicamente, mas é muito por aí. Então achas que acaba por haver aqui uma hiperracionalização das coisas? Achas que isso é confundido com inteligência? Muitas vezes. Muitas vezes. O que é isto da hiperracionalização? É precisamente um mecanismo de defesa, que um bocadinho de fuga a esta emoção. Portanto, eu vou tentar processar sobre tudo e reprimir a emoção. Portanto, se calhar eu não choro. Eu explico a neurociência daquilo que é chorar, ok? Eu não me permito ter saudade. Eu analiso estatisticamente esta relação. É muito por aí, é muito sempre num mecanismo de defesa, sem dúvida alguma. E depois isso logicamente traz as suas consequências e tu notas isso no teu dia-a-dia a partir de quê? Essencialmente no desconforto em falar acerca destas emoções, sabes, aquele nó na garganta parece que não me sai, não é? É desconfortável falar acerca disto, muitas vezes há apatia, não é? As coisas vão acontecendo
na tua vida e parece que existe ali um bloqueio emocional em que tu estás do género, como se costuma dizer, não me aquece nem me arrefece. Tudo é indiferente. Sabes? Tudo é indiferente. Portanto, tu vais depois notando isto, lá está, tu pagas a fatura. Mais à frente, não é? Mais à frente. Isto acaba por ser um mecanismo, lá está, para não sentir nem ansiedade, nem essas coisas, não é? Achas que a ansiedade é um alerta ou é algo natural que nós devemos começar a ver de uma forma mais leve? A ansiedade é algo que é normal ao ser humano. Lá está. Mais uma vez, a função dela é proteger-nos. O nosso cérebro está muito vincado para isso, ou seja, para a sobrevivência. Não sei se tu conheces, por exemplo, aquele jogo que na infância, eu acho que na infância, ao longo do nosso crescimento, muito por aí, do género, o mundo está a acabar e tu tens que selecionar 10 pessoas para entrarem naquela barca, não é? E portanto sabes que o resto vai falecer e que não é? Quem vai sobreviver vão ser aqui aquelas pessoas. O que é que nós todos, consciente ou inconscientemente, acabamos por fazer? Se calhar vou levar o médico, porque o médico tem esta capacidade para, se alguém, não é? Se alguém estiver ferido, socorrer. Se calhar vou levar o cozinheiro, porque nós também temos esta necessidade fisiológica de comer, precisamos dela para viver e, portanto, faz falta também aqui o cozinheiro. Ou seja, nós chegamos sempre a esta conclusão de que, consciente ou inconscientemente, o nosso cérebro está sempre vincado para a sobrevivência. Portanto, a ansiedade é muito isso, é um estado de alerta que nos faz, não é, prever aqui, estar muitas vezes no futuro, tentar prever cenários para que nós nos consigamos acautelar, não é, tomar as nossas providências e não irmos, se calhar, aqui por um caminho errado. Quando aquela não começa a ser saudável, quando há aqui uma hiperestimulação, neste caso da amígdala, que está constantemente em alerta, está constantemente a procurar o perigo. Aí sim a ansiedade não é saudável. Mas, em base, nós precisamos aqui um bocadinho dela para termos esta autoproteção. Sim, sem dúvida. E tu achas que as redes sociais, por exemplo, vieram amplificar esta ansiedade ou só vieram a mostrar aquilo que já lá estava? Boa pergunta. Ambos, ok. A psicologia é muito à base do depende, não é? Portanto, ambos sem dúvida alguma. Falámos aqui, por exemplo, em questões de comparação, não é? Que mexe muito connosco. Se calhar aquela pessoa com 25 anos já tem X, Y, Z e eu ainda não tenho. Portanto, claro que isto pode contribuir aqui para estes níveis de ansiedade, ou eu não me sentir tão suficiente. Mas lá está, também tem sempre aqui uma costela de se calhar isto já estava lá, se calhar eu também não tenho assim uma autoestima tão bem definida e por isso é que se calhar isto também me está a afetar aqui um bocadinho desta forma, mas lá está, pode variar tanto. Tu achas que a autoconfiança pode ser vista como arrogância? Sem dúvida alguma que muitas vezes, e acho que é uma cultura muito portuguesa, nós, lá está, em vez de sermos autocríticos, não é? Fazemos aqui este autoelogio. O que nunca me fez sentido de todo. Não faz sentido as coisas serem desta forma. Portanto, se eu quando estou mal, sei que estive mal, é importante eu ter essa noção e portanto também digo, pronto, para a próxima tenho que reestruturar, tenho que ver aqui as coisas de uma forma diferente. É muito importante nós darmos este input positivo ao cérebro também de que, ok, eu fiz bem. E acho que sim. Só que é tal coisa, acho que é uma cultura aqui muito portuguesa. E aqui até podemos entrar naquele conceito de que tens as coisas por sorte. Se calhar foi por sorte, se calhar não foi porque tu te esforçaste, se calhar não foi porque tu abdicaste de certas coisas para ter aquilo. E é mais fácil as pessoas acreditarem nisso, que foi por sorte, porque isso também justifica o próprio falhanço. Sabes? Se calhar eu também eu não consegui porque pronto, ela teve a sorte, porque teve a sorte de lhe surgir esta oportunidade e ela aproveitou, e a mim não me surgem oportunidades, entendes? Portanto, nesse sentido, e é muito desconfortável para as pessoas ter que lidar que se calhar a vida da outra pessoa está a acontecer, que se calhar ela está a conseguir e se calhar elas estão mais paradas ou se calhar até estão numa posição boa, mas que não era aquilo que elas queriam e que idealizavam para a vida delas. E, portanto, claro que é mais fácil nós acharmos aqui que é tudo muito, muito, muito por sorte, sem dúvida alguma. Agora até vou pegar no teu exemplo, porque, por exemplo, estás sempre bonita, super arranjada, com o cabelo impecável. Achas que isso também
para algumas pessoas pode dizer, porque ela como é bonita tem sempre, lá está, esta sorte, como ela está sempre assim, tem sorte. Mas as pessoas também podem arranjar-se, não é? Também podem fazer exatamente as mesmas coisas. Sem dúvida Simplesmente alguma. optam por dizer que a outra é beneficiada por ter isso, Sem dúvida alguma. enquanto elas não trabalham para o ter. Sem dúvida alguma. E é verdade que eu tenho aqui um gosto muito pessoal pela minha imagem. Eu gosto muito, é algo que vem muito da minha mãe, que sempre me passou muito isto, mas nem todos os dias me apetece estar assim, não é? Aliás, eu tenho um trabalho que é propício até para eu nem estar assim, porque eu dou as consultas maioritariamente online. Portanto, sabes aquele desleixo de estar em casa, não é? O porquê é que eu me vou arranjar? Se eu estou em casa, porquê é que eu me vou arranjar? Porque eu gosto de me sentir bonita, porque eu olho ao espelho e gosto de me sentir bonita. E isso aqui é a chave e que é importante. Portanto, acho que faz todo o sentido as pessoas darem constantemente este estímulo diário à tua vida, e é isso que as pessoas não entendem. Acho que as pessoas confundem muito o facto de, ok, ela faz porque se sente sempre desta forma, portanto, sabes, tem predisposição. Eu que estou aqui não me apetece, não vou fazê-lo. E a chave está aí. Nós não podemos fazer coisas nesta vida só porque temos motivação para, ok? É tudo muito uma questão até de disciplina. E aqui entramos muito na questão do mindset, da mentalidade, Claro. que aqui é a base do teu podcast, sem dúvida alguma. Claro, até porque isso também vai influenciar, lá está, a nossa autoconfiança, a forma como nós nos vemos, tudo isso vai estar diferente só porque nós nos arranjamos. E parece uma coisa tão, lá está, Simples. como dizem, fútil, mas não é de todo. E depois dizem, aquela pessoa está super confiante sempre porque ela nasceu assim. Não nasceu assim. Foi uma construção. E tudo isso conta, não é? Mesmo a imagem. E estando em casa, por exemplo, eu também estou em casa muitas vezes a trabalhar, e vou ser sincera, às vezes também não me apetece. E às vezes até nem gravo um story, por exemplo, só porque não me apetece arranjar. E também me acontece. Mas eu acho que temos mesmo que ter este tipo de disciplina com tudo na nossa vida, que são pequenas coisas que depois do hábito estar criado até não é assim tão difícil. Porque automatizas, não é? Exato. Sem dúvida alguma. As pessoas têm que perceber que o nosso cérebro não é um músculo, mas ele trabalha muitas vezes como se fosse. Se eu trabalho todos os dias o músculo da minha perna no ginásio porque quero que ele cresça, não é? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta faço isto constantemente. Se calhar eu não vou ver logo ali os resultados, mas efetivamente está ali. Tu chegas ao final do mês, vais reunir com o teu profissional e ele vai te dizer, olha, sim senhora, em termos de massa muscular, cresceu, está aqui, ok? Está com esta predisposição para... Com o nosso cérebro funciona exatamente a mesma coisa. Os inputs que nós lhe damos, lá está, com essas pequeninas coisas, e é isso que as pessoas às vezes não entendem, tem que ser um grande passo. Para elas tem que ser um grande passo. Não, com essas pequeninas coisas, nós treinamos o nosso cérebro para, e é efetivamente aquele input que nós lhe damos, é nisso que nós nos vamos tornar. Sem dúvida alguma. Portanto, esses pequenos hábitos que me estás a falar, como o arranjar, não é? O que é aqui dado como fútil, não é? É tudo menos fútil. É tudo menos fútil e está mais relacionado com esta autoconfiança e com esta autoestima em dia do que pode parecer, não é? Eu costumo usar com as minhas mentoradas às vezes o exemplo da conta no banco. Ou seja, a nossa autoconfiança é como uma conta no banco e nós vamos fazendo pequenos depósitos. Se calhar hoje só pões 1 euro, amanhã pões 5, mas depois quando precisares de fazer uma coisa que seja mais desconfortável, tu já construíste ali aquela continha no banco. E basicamente é isto. Eu acho que é esta a base da autoconfiança que uns têm e outros, lá está, não fizeram os depósitos, logo estão a viver a crédito, no fundo. Sem dúvida. E o que é importante para mim passar é que pessoas que nos estejam a ver isto, que sintam que não têm esta autoconfiança e que se calhar até pensam, porque muitas vezes eu ouço isto na consulta, doutora, eu tinha que renascer, eu tinha que ser uma pessoa completamente diferente para eu agora começar aqui a ser uma pessoa mais confiante. Não, nós não temos que renascer, nós não precisamos de uma nova vida, nós precisamos de novos caminhos neuronais. E o nosso cérebro tem esta capacidade de neuroplasticidade, sim, de se adaptar constantemente, dependendo do input que nós lhe vamos dando, dependendo do ambiente que nós estamos circundados, porque isso também é muito importante, porque nós sabemos que nós influenciamos o ambiente à nossa volta e o ambiente à nossa volta também nos influencia. Portanto, sim, é possível construir esta identidade, é possível construir esta autoestima, e é essa a mensagem que eu quero passar. Pegando aqui nessa questão do ambiente, eu vejo que muita gente vive às vezes numa bolha,
não conseguem perceber que há mais coisas, que há mais opções. Tu achas que isso está relacionado muito com o facto da pertença, de quererem pertencer, ou simplesmente aceitam que é assim e não procuram? Podes repetir a pergunta, desculpa. Se tu achas que as pessoas não furam a bolha, no fundo, porque querem pertencer, ou é simplesmente uma forma de aceitação? É uma pergunta complicada. Acho que sobretudo ali nos nossos primeiros anos de vida nós queremos muito esta aceitação, porque lá está, a nossa identidade ainda não está bem estabelecida, nós não sabemos exatamente quem somos, quem vamos ser, portanto temos esta tendência de ir atrás do rebanho, não é? Porque senão parece que ficamos aqui fora do círculo. Quanto mais nos tornamos aqui adultos, eu acho que é exatamente o contrário, nós queremos é destacar, não é? Queremos fazer diferente. E nesse sentido isto pode ser muito desafiante, porque, aliás, nós estamos todos muito, muito programados para irmos atrás do rebanho, e até entramos aqui, por exemplo, naquela questão, todos nós estamos se calhar um bocadinho programados desde naquela altura de escola para sermos o empregado e não o patrão, Sim. não é? Portanto, pode ser desafiante tu chegares ali a uma altura e começares a perceber, ok, eu estou aqui, estou neste núcleo, mas isto já não faz sentido para mim, eu já não me identifico. E o que é que eu faço agora, não é? Que escolhas é que eu tenho a partir de agora? Eu se calhar até já vinha a perceber isto, mas não, eu queria ser aceito, e muito por aí eu queria ser aceito, eu queria ter um núcleo, porque toda a gente tem um núcleo, portanto eu fui aceitando, mas agora e o que é que eu faço? E é nesse sentido que as pessoas sim, se sentem muito perdidas e que eu vejo muito esta sensação de vazio. Isto pode ser muito desafiante. Mas tu achas que as pessoas podem ter essa questão de eu quero sair porque este já não é o meu ambiente, mas não sabem como? A maior parte das vezes, como é que tu achas que poderiam, por exemplo, lidar com isto? Primeiro de tudo, perceber, ok, então afinal quem é que eu sou? Não é? Porque sempre foste por ali. Quem é que eu sou? E esse trabalho aquilo que nós estávamos a falar, quem é que eu sou? Que na maioria das pessoas não sabem quem são. Portanto, é muito por aí. Eu acredito que a partir do momento que tu estabeleces uma identidade muito vincada, as respostas começam a surgir, os caminhos começam a surgir, porque tu começas a perceber o que é que faz sentido para ti, quais é que são os teus limites, o que é que tu aceitas, o que é que tu não aceitas na tua vida, que pessoas é que faz sentido tu te circundares. Portanto, tem muito a ver com estabelecer a tua própria identidade, os caminhos vão surgindo. Por exemplo, eu sinto que tenho essa identidade muito bem vincada já há muito tempo, mas às vezes é difícil para as pessoas que me rodeiam perceberem quais são os limites que eu estabeleci, porque é que os faço. Então acabam por dizer sempre, é sempre aquela chata, tem mau feitio. Lá está, voltamos à questão de isto é apenas a visão da outra pessoa porque não consegue perceber o limite do outro e não consegue respeitar porque é mais fácil abusar, digamos assim, da boa vontade dos outros e não conseguem perceber quando é que não é não. Ou achas que efetivamente pode haver aqui uma falha na comunicação e que eu posso estar a ser de facto arrogante ao impor o meu limite, por exemplo? Eu acho que, dependendo de como as coisas são feitas, como as coisas são ditas, mas o impor limites para mim não é uma questão de arrogância, é até uma questão de autocuidado. Não é? Eu sei o que quero, eu defino o que quero, portanto eu vou estabelecer esse limite. Faz-me todo o sentido por aí. Agora, também me faz sentido que o outro estranhe. Claro que sim, é estranho. Porque nós também ensinamos as pessoas a tratar-nos de certa forma, porque não é, se eu vejo que posso dizer, sei lá, determinada coisa e que a pessoa sempre aceita, estamos habituados a que a pessoa sempre aceite, eu vou continuar a dizer determinada coisa, não é? Porque aquilo que tu interpretas é que para o outro é ok que tu digas aquela determinada coisa. Portanto, a partir do momento que tu comeces a ser um bocadinho, se calhar, mais assertiva e digas, não, se calhar não é por aí, eu já não aceito isto, o outro também vai estranhar e, portanto, também é normal existir aqui, lá está, uma falha da comunicação, mas aí a palavra-chave é mesmo essa, é a comunicação. Ok, vamos lá, vamos parar para sentar, vamos parar, pensar aqui os dois, o que é que está a acontecer? Porque é que de determinada altura parece que eu já não te conheço? O que é que está a acontecer? Queres falar comigo? E a chave é essa, é sem dúvida alguma a transparência. Mas acho que
que sobretudo é normal as pessoas estranharem porque nós ensinamos as pessoas a tratarmos-nos daquela determinada forma. Portanto, se a partir do momento eu também mudo de comportamento, o outro também vai estranhar. Perfeitamente normal. Mas, por exemplo, no início às vezes podes compactuar com a situação no sentido de, ok, foi uma vez, vou deixar passar porque não estou para me chatear. Mas se a pessoa insiste, isso já é considerado quase abuso, não é? Vou dizer assim, não é tanto, depende da situação, não é? Sempre. Mas é considerado abuso. Se essa pessoa se sente à vontade para abusar, ela vai ter a capacidade de compreender quando eu impuser o meu limite? Depois depende muito. Eu entro aqui na resposta da psicologia, que é depende. Claro. Depende sempre de tanta coisa, Mónica. Não te consigo dar mesmo uma resposta certeira, porque depende mesmo de muitos fatores. Mas caso isto aconteça, ou seja, se nós quisermos impor o limite e quisermos ter uma comunicação para que a relação seja funcional, não é? E a outra pessoa do outro lado não tiver o bom senso de perceber, como é que se lida? Afasta-se? Permanece? Como é que se lida? Lá está. Eu ter noção que fiz efetivamente aquilo que estava ao meu alcance ou seja, tentar comunicar àquela pessoa que eu se calhar até tenho gosto em tê-la na minha vida, mas que certos comportamentos para mim já não fazem sentido. Fazes aquilo que podes, tens esta conversa, és transparente. Se percebes que do outro lado não existe esta tão boa recepção, compreensão, porque é importante a comunicação, mas também que o outro esteja receptivo para que exista compreensão. A partir do momento que tu percebes que isto não existe, tu tens que tomar uma decisão logicamente para a tua vida daquilo que te faz mais sentido. E sim, se tu vês que isto é uma constante e que se calhar a pessoa não, está constantemente a contrariar e que isto, em vez de ser aqui uma conversa, começa a ser, sabes, uma defesa e um ataque, acho que sim, que é uma opção o ponderar ou afastar. Claro que sim, porque se tu estabeleceste um limite é porque desta forma fazia sentido para ti. Foi por isso que tu o estabeleceste. Portanto, se esse limite não está a ser respeitado, mais uma vez, deves a ti próprio esta autorresponsabilidade, este autocuidado de se calhar não é o meu meio, se calhar vou-me permitir também afastar, sem te sentires mal por isso. Sentes que isto influencia mesmo em relacionamentos amorosos, por exemplo? Isto costuma acontecer? Ou quais são os principais problemas que tu vês em relacionamentos amorosos? Da minha experiência, e é só disso que eu posso aqui falar, está muito vincado mais ao conceito de dependência emocional. Sabes? Que é o que o próprio nome indica, é isso. O meu humor, a minha estabilidade emocional depende muito da forma como o outro me trata. Se ele hoje é carinhoso, eu sinto-me maravilhosa. Se amanhã ele desliga e se afasta, eu entro num loop de ansiedade. É isto que eu essencialmente mais observo nas consultas. Portanto, acaba por existir aqui uma confusão, e é isso que eu vejo, entre o amor e a necessidade. Ou seja, o que é que acaba por acontecer? Nós temos um mecanismo que é um mecanismo de recompensa que basicamente existe aqui uma libertação de dopamina. E portanto, quando aquela pessoa está, há a libertação desta dopamina, desta sensação de prazer. Quando o outro se afasta, não há liberação de dopamina, portanto, esta sensação de ansiedade. E portanto a pessoa fica ali muito presa àquela relação até achar que não, eu estou aqui porque eu amo mesmo muito e é sobre aquela pessoa, e não é sobre nós, é sobre esta nossa necessidade de dopamina. É isso que eu vejo essencialmente nas relações. Como é que a pessoa pode libertar-se dessa dependência? Isso é um caminho muito difícil, muito complicado. E acho que lá está, sobretudo, e nós aqui entramos sempre muito a este amor próprio, no estabelecer da identidade, porque é isso. Porque eu sinalizei o outro como sendo, não é, aqui esta referência de dopamina e de referência de prazer. E que tal virar isto para mim? Eu também posso ser esta referência para mim própria de sensação de prazer através de coisas que eu faço e que me sinto útil a fazer, em coisas tão pequenas como eu arranjar-me e olhar-me ao espelho e sentir: caraças, eu estou linda, eu sinto-me empoderada enquanto mulher, e falamos aqui enquanto mulher porque também somos mulheres, portanto é muito virar aqui este foco desta dopamina
se calhar trazê-la aqui um bocadinho para nós. Mas claro que isto é muito complicado de ser feito no dia a dia, sem dúvida alguma. Claro, até porque vemos muitos casamentos que, ok, a mulher até se arranjava no início e tal, mas depois o tempo foi passando e esse gosto por ela própria, sei lá, pelo trabalho, por tudo, não é? Pela vida a acontecer, acaba por não ter esse cuidado. E às vezes eles depois procuram isso um bocadinho fora, não é? E elas não entendem, mas ele antes gostava de mim e se calhar ainda gosta, simplesmente não te cuidas e não gostas de ti. Não sei, é a minha visão. Não, mas tocaste no ponto-chave, é isso. Se calhar deixaste de gostar de ti por diferentes razões. Acredito também porque se calhar tiveste que te despir da tua própria personalidade para tentar caber ali um bocadinho na vida do outro. Portanto, não é? Vais-te desintegrando desta tua personalidade sempre para caber na vida do outro e chegas a um ponto que nem sequer sabes quem tu és. Portanto, entendes? Ou seja, aqui voltamos a bater na mesma tecla, que é o autocuidado e o amor Sem próprio. dúvida alguma. Porque é isso que é a base de tudo, no fundo. Sem dúvida alguma. Mesmo. Tu achas que algumas pessoas têm a autoimagem, ou seja, a forma como se vêem desalinhada, que até são uma coisa, mas acreditam precisamente no oposto? Claro que sim, claro que sim. E normalmente é mais para o mal do Claro que para o bom, sim. não é? Claro que sim. Nós, lá está, entramos outra vez na história do que às vezes aqui o que importa é, ou seja, não é a realidade, mas é a forma, e é isso que me importa a mim em consulta. Não é a realidade, é a percepção que a pessoa tem daquela realidade. Lá está, a forma como a pessoa interpreta aquele acontecimento. Qual foi a emoção que está ali, essencialmente, geralmente é a dor, não é? Associada àquela aquele determinado acontecimento, àquela determinada realidade. Sim, e isto pode ser aqui distorcido, lá está, pela nossa bagagem emocional, que vem ali a ser construída desde a nossa infância, desde a nossa adolescência, portanto, pela relação essencialmente com os nossos pais. É sempre ali a base, é a base da nossa pizza, sabes? Porque nós estamos essencialmente ali numa fase em que o cérebro ainda está a ser estruturado, e eu não sei se tu sabes, mas por exemplo, a nossa primeira forma de aprendizagem é a imitação. Se tu vires um bebê, quando ele até está a tentar caminhar, ele cai e a reação dele é: deixa-me olhar em volta, perceber qual é que vai ser a reação destas pessoas que estão aqui à minha volta, não é? Se a pessoa tem aquela postura mais alarmante de meu Deus, o que é que aconteceu? Estás bem? O que é que o bebê vai fazer? Vai chorar, não é? Porque percebeu que se calhar o cair é uma coisa má. Portanto, foi isso que ele percepcionou, que o cair é uma coisa má, portanto ele vai chorar. Se pelo contrário nós tivermos ali uma pessoa que nos incentiva de pronto, que é isto, mas levanta-te, está tudo bem, segue em frente, ele fica ali, ok, confuso assim se calhar por momentos, mas ele segue, não é? E segue caminhando. Portanto é muito por aí, sem dúvida alguma. Aliás, eu já ouvi pessoas a dizerem que as crianças começam a andar e depois caem e param de andar durante uns tempos, que acontece muitas vezes isso, e é precisamente por causa disso, não é? Porque eles veem o cair, ok, se eu andar a probabilidade de cair é grande, logo é melhor eu nem sequer tentar. Entendes? Portanto, voltando aqui à questão desta autoconfiança, isto está muito de base destes primeiros anos, sabes? De infância, de adolescência, porque aquilo que nós observamos vai ser aquilo que nós vamos normalizar e que, portanto, vamos ter tendência a repetir. E ter tendência não quer dizer que seja uma coisa obrigatória, ok? É o ter tendência a repetir quando somos adultos. Portanto, por isso é que em consulta de psicologia é muito importante isto, desconstruir. Ok, quem és tu? O que é que tu fazes hoje em dia, não é? Em tudo, quais é que são os teus hobbies, o teu trabalho, os teus relacionamentos, mas também quem é esta pessoa que está aqui para trás, porque isto também diz muito da forma como nós pensamos, da forma como nós sentimos. Basicamente, saberes quem tu és é a base de tudo, para tudo, não é? Até, por exemplo, nas redes sociais estão sempre a dizer que tens que saber para quem é que tu estás a falar, quem é o público que tu queres. Tudo isso vem de quem é que eu sou e o que é que eu quero. Sem dúvida. Isso é a base de tudo, nos negócios, na tua vida amorosa, todas as tuas relações, tudo isso. Claro, portanto, se tu não souberes quem tu és, vamos andar aqui um bocadinho ao Deus dará, na tentativa e no erro, sabes? Foi por ali e não era. Mas porquê é que não era? E depois a pessoa nem sequer percebe que não era e mete-se logo noutra,
sabes? Exato. Não para, lá está, para processar, para pensar. E anda nisto. E depois, claro, chegamos aqui a um ponto na nossa vida em que sentimos que não nos sentimos realizados, não nos sentimos preenchidos, sentimos perdidos, temos esta sensação de vazio, não é? E não sabendo quem nós somos, achas que é fácil definirmos metas, agora que vai começar um novo ano, não é? Por exemplo, não sabendo quem somos, como é que nós podemos definir metas de acordo com aquilo que nós realmente queremos? Acho que até é possível, sim, e aliás que até acho que é um bom ponto de partida. Porque a partir do momento que tu paras e te predispões a, ok, quais é que são as minhas metas, isso automaticamente vai fazer com que tu tenhas que, ok, quem sou eu? O que é que eu quero? Portanto, isto é um ótimo, bom ponto de partida para tu te conheceres, para tu fazeres este autoconhecimento. Portanto, nessa questão das metas, e nós até já estávamos a falar acerca disso antes de começarmos, acho que é um bom ponto de partida para tudo na vida, o estabelecer. Ou seja, não tem que ser, lá está, não tem que ser algo obrigatório, ou seja, se eu estabeleci esta meta, se eu não conseguir, também não vai ser algo que vá ser por aí que eu me vou culpabilizar, sabes? Nós nunca queremos aqui o 8 e o 80, mas que sem dúvida vai ser um bom ponto de partida porque tu tens esta motivação, não é? Tu todos os dias levantas-te, se calhar mais cedo, porque tem que ser, mas tu sabes, tu lembras-te, eu estou a fazer isto porque eu tenho este objetivo, porque eu tenho esta meta. E isto é muito importante. Quando as pessoas não têm estas metas, têm essa maior tendência para lá estar, para o desleixo, para se deixarem estar naquela zona de conforto, não saírem de lá. Mas agora, por exemplo, com as redes sociais, eu sinto que muita gente define as metas com base no que os outros estão a fazer. Ou seja, se aquela pessoa que eu sigo, aquele influencer, se levanta às 5 da manhã, vai correr, vai, sei lá, mergulha a cara em gelo, Certo. estas coisas todas, isso não quer dizer que nós tenhamos que fazê-lo também. Porque até pode fazer sentido para ele, ou não, pode também estar só a fazer porque sim, não é? Mas para nós não tem de ser igual. Eu não tenho que acordar às 5 da manhã se eu não vejo qualquer tipo de benefício nisso. Claro que sim. Aqui falamos do perigo das redes sociais, ok? Isso é muito importante. É importante nós termos noção que efetivamente as redes sociais vão ter tendência sempre a mostrar os resultados e não o que está por trás dos resultados. Isso é importante nós termos sempre aqui muito conscientes. E depois, mais do que isso, que nós somos únicos, não é? Que cada um de nós tem as suas necessidades, tem as suas metas, tem os seus gostos, é tudo muito pessoal. Portanto, ok, se calhar para aquela pessoa aquilo pode resultar, mas não quer dizer que resulte para mim. Claro. E se calhar eu posso chegar ao mesmo resultado que ela, mas posso ter que ir por outros caminhos e está tudo certo com isso, porque nós somos pessoas diferentes. Mas lá está, isto é o perigo das redes sociais. As pessoas efetivamente tendem a comparar-se constantemente. Para ti, como é que seria uma boa definição de metas? Quais seriam os passos que a pessoa daria para ter umas metas alinhadas com aquilo que quer? Ou com aquilo que precisa. Sim. Também. Primeiro, não querermos correr a maratona toda num dia. Ou seja, a meta não ser, e é isso que as pessoas têm tendência a fazer, a meta não ser correr a maratona. Portanto, a meta é esta. Não, nós temos submetas, ok? Para correr a maratona, o que é que eu vou precisar? Quais é que são os obstáculos que se calhar me vão aparecer para eu correr e efetivamente esta maratona? Portanto, estabelecer pequenas metas, tais coisas subtis que nós estávamos a falar ainda há pouco, aquelas pequenas coisas que eu posso pôr em prática diariamente. Metas pequenas, sem dúvida alguma. A chave vai estar sempre aí. Porque se nós estabelecemos, se eu agora digo, olha, amanhã vou correr uma maratona, mas eu nem sequer tenho o meu corpo preparado para isso, porque eu não fui ao ginásio, amanhã vou tentar correr a maratona e eu vou falhar. Logicamente que eu vou falhar. É lógico que eu vou falhar. Portanto, eu não posso também predispor a dizer uma meta que eu não estou preparada para. Portanto, se calhar, se eu quero correr a maratona, qual é que vai ser a minha meta? Pronto, pelo menos vou começar por me inscrever no ginásio, não é? Se calhar, no final do dia, quando eu sair do trabalho, vou começar a correr meia hora, ok? Um passo de cada vez. E não tem que ser todos os dias. Se calhar vou à terça, não vou à quarta, mas vou à quinta. Isto é a chave no estabelecimento de metas, é estabelecer pequenas metas, porque senão abrimos aqui caminho para a culpabilização quando eu não consigo fazer, não é? E isto depois é um poço aqui sem fundo. Somos muito do tudo ou nada. Exatamente. Ou dou tudo ou não dou nada. Ou 80, não pode ser. É ir pelo meio então. Como tudo na vida tem que existir um equilíbrio.
Mas ao definirmos metas pequenas, não achas que pode haver aqui uma sensação de não fiz hoje, não faz mal. A meta é pequena, eu vou lá chegar na mesma. Sem dúvida alguma, mas aí também entra muito o mindset da disciplina. Se foi isto, eu tenho que fazer se foi isto que eu estabeleci, eu tenho que fazer o que eu me pré-defini a fazer. Ponto final. Porquê é que nós para os outros somos tão disponíveis? Ou seja, se o teu chefe te diz que tens de estar às 7 da manhã, tu estás às 7 da manhã. Se a tua mãe te pede para ir fazer não sei o que, tu vais. Mas quando somos nós a definir as nossas próprias coisas, estamos constantemente a autossabotar-nos e a arranjar desculpas e, sabes, a facilitar. Depende. Depende sempre de tanta coisa. Uma das coisas pode ser esta necessidade de aprovação, ok? Ao outro eu sei que eu comprometi-me com o outro, eu preciso também muito desta aprovação, portanto eu também nem sequer tenho esta intimidade com ele para me sentir assim tanto à vontade para falhar, mas comigo mesmo eu tenho à vontade para falhar, ok? E muito esta necessidade que eu preciso desta aprovação da parte do outro para me sentir capaz, para me sentir útil. Portanto, não é bom falhar com o outro. Comigo dou ali uma bébia, mas não é bom falhar com o outro. Pode ser um dos caminhos, mas isto tem muitas explicações. Lá está, dependendo, a história é sempre a mesma. Dependendo ali da tua bagagem emocional, do teu historial de vida, sem dúvida alguma. Por exemplo, mesmo com o caso da alimentação, normalmente nós dizemos, é só uma vez, não faz mal. Eu antes também vi isso assim, ou seja, vou comer porque é só uma vez e não faz mal. E agora penso sempre, por exemplo, eu deixei de beber refrigerantes. E às vezes olho para a Coca-Cola e penso, podia beber, era só hoje. Mas eu penso, quanto de veneno é que eu estou disposta a tomar? Okay. É ao contrário, porque antes era, é só uma vez, mas porquê que eu desta vez vou sujeitar o meu corpo a uma coisa que eu sei que não lhe faz bem? Então acaba por ser o pensamento inverso, não é? E se tivermos esta postura com outras coisas, que não tem que ser com a Coca-Cola, quem quiser pode beber à vontade, certo, é uma escolha minha. Eu acho que é muito mais fácil de nós não nos desculparmos com tudo, porque vemos as coisas de forma diferente. Lá está o exercício. Porque é que eu vou estar a não fazer exercício e a não trabalhar no meu corpo, que é aquilo que é mais sagrado para mim, por exemplo? Não é? Eu acho que existe aqui uma dualidade, ou seja, nós nem podemos correr o risco de sermos demasiado autocríticos, mas também não podemos correr o risco de sermos demasiado desleixados, ok? Ou seja, sem dúvida alguma, e eu vejo isso muito na dependência, por exemplo, do tabaco, já sei. Se calhar se eu tiver a tendência para ir hoje fumar só ali um cigarro, logicamente aquilo vai despoltar muitos gatilhos, nem que seja aquela sensação, aquela nostalgia de sabes, isto sabia-me tão bem e agora, não é? Despoltei isto, portanto vai ser muito mais complicado depois eu não conseguir ceder a um segundo cigarro, a um terceiro cigarro, certo? Mas lá está, é uma dualidade, porque também não podemos correr aqui este risco de sermos tão rígidos connosco mesmos, neste sentido que nem todos os dias nós vamos estar bem. Há dias em que nós vamos estar, não é? Pelo menos em termos de mentalidade, que é o que estamos muito aqui a falar, vamos estar aqui no 100% e há dias que vamos estar no 20%, sabes? E nesses dias em que estamos no 20% também depois acho que não temos que nos culpabilizar tanto assim por termos cedido, ok? É importante termos esta noção que é um processo. Há dias em que eu me vou sentir a pessoa mais poderosa do mundo e portanto levo tudo à frente, e há dias que isso não vai acontecer, e há dias que eu vou recair, e não é porque recaí também que, entendes, que isso vai ditar o meu destino final, ok? E para mim é importante também salientar isto, porque eu vejo isso em consulta. As pessoas dizem-me, caraças, eu estava tão motivada, eu estava a conseguir tão, e tive este pequeno desleixo. E ficam muito focadas depois no desleixo, sabes? Naquela pequena atitude que tomaram, e parece que aquilo muda completamente o rumo e parece que esqueceram a meta, porque agora já não sou capaz, porque tive este desleixo, já não vou ser capaz, e não se levantam a partir daí. E não é bem assim, ok? Há pessoas que está tudo certo, umas sabemos que vão ter mais esta predisposição para ok, se calhar sentir-me
sentir-me aqui mais forte todos os dias. Há outras que nem tanto. E está tudo bem com isso. Vai existir recaídas, sim, e temos que aprender a lidar com elas, ok? Não quer dizer que aquela seja a meta final. É sobretudo esta mensagem que eu quero passar. Sim, eu acho que se tivermos, por exemplo, a mentalidade de ok, falhei um dia, mas já não vou falhar 2, acaba por ser mais fácil de continuar. Porque é sempre mais fácil continuar do que recomeçar. A verdade é essa, porque se nós falhamos um dia e desistimos durante um tempo e depois não, aquela era a minha meta, vou outra vez atrás, vamos ter que começar tudo de novo. Exatamente. Mais fácil continuar. Os passos, se calhar um passo que não era tão bem aquele passo que eu queria dar, mas efetivamente o passo está lá. Portanto, sem dúvida alguma, é muito mais fácil continuar do que começar de novo. Mas eu acho que a dificuldade, essencialmente, passa por não é nada palpável, sabes? As pessoas não conseguem, não é visual, não conseguem ver como é a questão do ginásio, não é? Eu treino e parece que o músculo não cresce, sabes? Não é visual, não é palpável. Então as pessoas têm esta tendência a perder-se um bocadinho. Acho que é essa a dificuldade, sem dúvida alguma. Aí é mais fácil as metas serem algo palpável. Ou seja, tentarmos. Eu vou fazer X coisa, eu vou fazer. Ou seja, o compromisso connosco e não a meta em si. Por exemplo, não vai ser eu vou atingir, sei lá, 20 mil seguidores no Instagram. Não, eu vou publicar um vídeo todos os dias. Exatamente. Vou publicar ser mais 2 stories, sei lá. Ou seja, e isto para tudo. Ou seja, eu vou ao ginásio uma vez, eu vou ao ginásio. Lá, eu vou ter cuidado com a minha alimentação, nem que seja de segunda a sexta, para começar a criar o hábito, porque há pessoas que, se for muito repentino, ainda é pior, não é? Desistem mais facilmente. Sim. Porque no início é isso, tens este nível de motivação, mas depois ele não vai estar, ele não vai estar algum pico sempre seguir. lá. Sem dúvida alguma. Mas é mesmo muito para isto, saber ser muito minucioso nas metas que estabelecemos. Não é do género, pronto, eu hoje vou-me sentir bonita, não é? Amanhã eu tenho que me sentir bonita, mas o que é isto de sentir bonita? Ok, se calhar substituímos isto por, pronto, eu hoje vou pôr um rímel, se calhar no caso de uma mulher, vou pôr um rímel e vou pintar o lábio, ou seja, são duas coisas que nos levam exatamente àquilo que nós queríamos, que é isso, é o sentirmos-nos bonita, mas tem que ser algo prático, tem que ser algo palpável, claro que sim. E que dependa de nós. E que dependa de nós, sempre que dependa de nós, porque nós não temos este controle. Isso também é outro tema que abre aqui muitas abas. Nós não temos este controle pelo comportamento do outro. Por exemplo, para empreendedores que agora estejam a tentar definir as suas metas, achas que definir um número é algo que devam fazer? Ou seja, por exemplo, quero faturar 100 mil ao ano, assim do nada. Achas que é uma coisa palpável? Se tu próprio respondeste assim do nada, tu respondeste, não é? Fizeste uma pergunta e já estás a responder. Mas é interessante isso, porque eu também vejo isso em consulta, que as pessoas estão a fazer a pergunta, mas elas próprias já sabem a resposta. E nós fazemos muito este processo em consulta, não é? Mas as pessoas dizem o do nada e nem se apercebem que já está ali a resposta. E é muito isto que nós fazemos. Aliás, nós não damos respostas. Quem sou eu para dizer a uma pessoa, olha, tens que fazer exatamente isto com a tua vida? Quem sou eu? Eu, Maria Inês, com 25 anos, também tenho problemas na minha vida. Se eu tivesse aqui uma pílula mágica, não é? Eu consumia e também te dava a ti e dava a toda a gente. Mas não é bem assim. Portanto, as pessoas geralmente já têm as suas próprias respostas, certo? E nós tentamos ali desconstruir, ir por certo caminho para a pessoa perceber que já tem as suas próprias respostas e ir sempre pelo caminho que ela queira, dando-lhe sempre esta autonomia. Mas neste caso, por exemplo, eu dei a resposta, mas foi sem querer. Mas repete-me. Eu queria mesmo que respondesse à pergunta, que era: tu achas que definir uma meta alta... Vou-te dar um contexto, senão é muito difícil. Por exemplo, aquela pessoa recebe mensalmente 1000 euros, por exemplo. É a média geral que fez no ano anterior. No ano seguinte, estabelecer uma meta de 100 mil porque quer dar tudo e não sei o quê, achas que é saudável? Acho que depende muito da pessoa, ok? E depende muito de quando tu estabeleces essa meta dos 100 mil, de estares com pés assentes na terra. Se tu efetivamente tens esta noção que estás a estabelecer essa meta dos 100 mil, porque ok, se calhar não neste ano, mas daqui a 5 anos tu vais consegui-la, é importante que ela lá esteja, porque também é uma motivação diária, porque tu sabes que é ali que tu queres chegar. Agora, se tu vais simplesmente criar essa meta de uma forma irrealista, realmente acreditar que aquilo vai ser possível, não acho que isso seja de todo
saudável, porque efetivamente nós nunca podemos dizer nunca e sempre em nada, não é? Mas a probabilidade de não conseguir é muito grande e, portanto, lá está. Só abre aqui depois este espaço para a autocrítica, porque eu não fui capaz, porque eu devia ter sido, porque fulano conseguiu e eu não consegui, e, portanto, é um poço sem fundo. Lá está. Pegando aí no teu realmente acreditar, que ficou aqui na minha cabeça, tu achas que esta questão toda da manifestação que agora se vê nas redes sociais, a lei da atração, a lei da suposição, tudo isso, se a pessoa realmente acreditar mesmo, acreditas que ela pode conseguir? Acredito que ela pode conseguir. Mesmo que tudo à sua volta diga ao contrário, ou seja, por exemplo, esta questão do contexto vem dos 1000, de repente ela manifesta os 100.000. Para mim não é uma questão de manifestar. Pronto, eu tenho que me limitar à ciência porque essa é a minha área. Portanto, não é uma questão de manifestar ou porque existe aqui cada um, depois acredita no que quiser, logicamente. Sei lá, porque existe um ser que me ouve, não é por aí que eu vou. É pelo facto de lá está, e entramos novamente aqui no campo da neuroplasticidade. Portanto, o nosso cérebro tem esta capacidade de se adaptar. Portanto, de enfraquecer, de cortar ligações neuronais que nós tínhamos estabelecidas e criar novas. Por isso é que nós também temos esta capacidade de estar constantemente a aprender, não é? E a crescer e a sermos pessoas diferentes, pensarmos de forma diferente. Portanto, sim, isso é muito importante. E eu acreditar que, não é? E o que é esse manifestar? Para mim, esse manifestar, se for de uma forma prática, não é? Eu não só estou aqui a pedir aleatoriamente ao universo, ou seja, se eu puser em prática, porque eu genuinamente acredito que eu consigo, que aquilo vai ser possível, se eu genuinamente pôr isto em prática todos os dias na minha vida, manifestando dessa forma, sim, eu vou conseguir. Porque não há nada que eu não seja capaz nesta vida, porque nós temos essa capacidade de neuroplasticidade e, portanto, se calhar o ambiente que eu estou inserido neste momento, se calhar este trabalho que não me faz sentido para mim neste momento, eu tenho sim capacidade para alterar, para tomar decisões diferentes. Eu tenho que pôr isto em prática diariamente e isso para mim é que é o procrastinar, ok? Exato. Eu agora, aqui há uns tempos fiz um post sobre o Vision Board, porque eu comecei a fazer, se por acaso só fiz este ano, 2025 ainda, sim, não é? E foi mesmo engraçado, porque lá está, vi muita gente a falar sobre isso, porque depois de olhares todos os dias, o teu cérebro começa a encontrar caminhos para lá chegar. Exatamente. Não é? E isso acabou por acontecer. Claro que eu pus coisas irrealistas, obviamente, e essas também não se cumpriam. Por exemplo, eu pus um pedido de noivado, não é? E casar no mesmo ano. Pronto, mas ao estabelecer isso, tu tinhas noção que lá está, que se calhar era um bocadinho irrealista? É sim. Isso é que era importante, entendes? Pois, claro que era irrealista, não é? Quer dizer, dependia. Se eu pedisse altura... em janeiro, por exemplo, eu podia ainda, não sei. Mas tu hoje consegues-me dizer que é irrealista, mas na altura quando tu estavas a estabelecer essa meta, sabias? Pronto, então isso é que é importante. Exato. Mas achas que isso resulta? Ou seja, achas que é um bom método fazer um vision board? Acho, tenho a certeza que fazer um vision board, sem dúvida alguma, porque lá está, é o teu guia, não é? Portanto, tu sabes, tu estabeleceste que aqueles são os teus objetivos. Portanto, tu tens uma direção a seguir. Não tem como nós termos uma direção a seguir, não tem como ser uma coisa má. Nós temos uma direção a seguir. Claro que provavelmente não vai ser exatamente, aí é que está a chave, não vai ser se calhar exatamente como eu idealizei, sabes? Precisamente tudo muito minucioso. Mas nós temos uma direção a seguir e tendo essa direção a seguir, todas as escolhas que nós vamos tomar na nossa vida vão ser naquela direção e isso não tem como ser mau. Acho que é maravilhoso. E acho que lá está essa questão de estar sempre visível. Eu tinha no wallpaper do meu telemóvel, cada vez que eu pegava no telemóvel, que são muitas vezes ao dia, sim, eu estava a ver aquilo. Claro que sim. Por mais que nós não mesmo que nós não desculpa, agora está-me a faltar aqui a palavra. Mesmo que nós não tenhamos consciência, ok? Que o estímulo está ali, ele está, ok? Ele está lá, eu estou a receber aquele estímulo, portanto, inconscientemente, isto vai ser um input positivo. Tu vais notar isso no teu dia-a-dia, por mais que tu não tenhas essa noção. Portanto, sim, sem dúvida, isso é maravilhoso. Termos as coisas à vista, não é? Diariamente. E escrever as metas? Achas que devemos escrever as metas? Acho que sim. Mas achas que deves escrever, por exemplo, sei lá, metas e pôr as coisas, ou fazer, lá está, como dizem,
as pessoas da manifestação, vou dizer assim porque não sei o termo ao certo, que é eu tenho X, eu mereço X, eu fiz não sei o quê. Estás a perceber? Ou seja, como se já tivessem atingido aquilo. Ok. Acho que isso é muito pessoal. Acho mesmo que é muito pessoal. Acho que Resulta não das duas existe, formas. exatamente, não existe aqui um caminho certo a seguir. É mesmo muito pessoal, é mesmo muito o que fizer sentido para aquela pessoa. A resposta é mesmo essa, sem dúvida. Resulta das duas formas. Tu acreditas que nas relações que nós temos o poder de mudar a outra pessoa? Não, de todo. E gostava mesmo de passar essa mensagem. Nós não temos o poder de mudar ninguém. É importante nós percebermos que lá está. Nós interpretamos as situações, reagimos de determinadas maneiras porque temos um historial também, não é? Que nos levou também a ser, se calhar, aqui desta forma. Portanto, eu não posso esperar que eu, Inês, com 25 anos, esteja com alguém, sei lá, Daniel, com 27 anos, e que eu agora possa ser intrusiva a este ponto de não, tu agora tens que fazer as coisas à minha maneira. Tem que fazer sentido para ti, ok? Esta decisão, esta maneira de pensar, esta maneira de sentir. Isto é ser intrusivo na vida do outro, ok? Para o outro tomar aquela decisão, ter esta postura na vida dele, é porque efetivamente está ali de base 27 anos de história, ok? Portanto, é completamente irrealista eu achar que eu tenho este poder de mudar o outro, não é? Não, e se eu fizer, se calhar, e se eu tiver esta atitude, ele vai mudar, mas se eu tiver esta atitude, vai mudar. Não, não vai. Ele pode mudar, porque as pessoas têm essa capacidade para mudar, mas terá sempre que ser por ele, por uma decisão dele, e não por algo que eu tente incutir nele. Entendes? Isso é uma ilusão, sem dúvida alguma. Sim, às vezes até vejo casos de, por exemplo, tinha uma namorada e essa namorada estava sempre a pedir X coisa, não sei, Sim. e depois tem outra namorada, depois desse relacionamento terminar, e aí já dão aquilo que a ex-namorada pedia. Ok. Mas aí entram dois cenários. O primeiro é aquilo que nós estávamos a falar, ou seja, as pessoas têm a capacidade efetivamente de mudar. Portanto, nós podíamos ter estado na vida, por exemplo, com o mesmo rapaz, ok? Só que ele está numa fase completamente diferente quando estava comigo e quando estava contigo. Portanto, vai ser uma pessoa completamente diferente. Não é? Portanto, também é perfeitamente ele tomar decisões diferentes. E depois entra aqui aquela questão do outro risco de mas como é que tu sabes que ele efetivamente faz isto diferente? É porque vês nas redes sociais, mas as redes sociais também é toda uma ilusão. Nós nunca sabemos exatamente como é que as coisas estão a acontecer e o que é que está ali por trás, entendes? Portanto, também não podemos cair aqui neste erro de não, ele não fazia, mas eu vejo que ele está a fazer com ela. Se calhar até não está, ou se calhar é ela que até está a ter uma postura diferente. Imagina, contigo tu não podias usar uma saia curta e agora tu vais a ver no relacionamento deles e ela está sempre com uma saia curta. Tu não sabes se ele mantém esta postura, porque né, na relação existem duas pessoas e também pode ser aquela que pode estar a agir de uma forma completamente diferente. Existem aqui diversas variáveis e as pessoas não podem cair neste erro de se focarem numa única. Por acaso agora estavas a falar e lembrei-me de algo que li, não sei aonde, que era quanto mais fotos o casal põe nas redes sociais, pior estão. E eu posso comprovar que isso é verdade. Ok. O que é que tu achas sobre isso? Eu acho que depende. Eu acho mesmo que depende, porque há pessoas que lá está, depende dos motivos que tu faças. Há pessoas que têm esta necessidade de, se calhar tudo que é bom, partilhar tudo o que é bom e eu gosto, e essa pessoa é boa, portanto eu quero efetivamente partilhar que eu tenho esta pessoa como qualquer outra conquista que nós tenhamos na nossa vida. Há pessoas que têm esta predisposição e quero partilhar porque isto é bom e para mim faz-me sentido ser bom. Se for por aí, não concordo, por exemplo. Mas se for por outro lado, de, sei lá, se calhar uma necessidade de aprovação, ou ter que dizer aqui ao outro de que sim, eu estou a conseguir, mesmo que eu não esteja. Se calhar por aí concordo contigo, mas entra a questão do depende, tudo depende. Juro-te. Porque, por exemplo, eu nem sequer sou muito de tirar fotografias e não sei o quê. E na altura era sempre aquela questão de vamos tirar uma foto.
Mas vais ter que publicar. Mas não me apetece. Então eu publico no teu Instagram. Eu publicava no meu e no dele. Ou seja, era tudo falso. E depois a relação estava completamente na lama. Desregulada, sim. Mas para fora parecia... lá está, quando depois terminou, as pessoas ficaram muito tipo... O que é que se passou? Não era perfeito? É tudo uma questão, para muitas pessoas, é tudo uma questão de aparências. E isso vai sempre prevalecer acima de qualquer coisa. E é triste até se tu pensares nisso, que é viver na cabeça desta pessoa que tem sempre constantemente esta necessidade da aparência. Entendes? Aliás, isso também é uma questão que para mim é muito vulnerável. Também sou muito vulnerável por aí. Por exemplo, sou-te honesta, isto até tem a ver com o facto do porquê também de eu ter ingressado também aqui um bocadinho na psicologia. Por exemplo, os meus pais têm um negócio, ok? Sempre cresci no meio do negócio, mas que é um negócio humilde, neste sentido de eles acabam por distribuir produtos alimentares pelos restaurantes, o legume, a batata, a alface, o tomate, sabes? E portanto, isso exige que no teu dia-a-dia tu tenhas uma roupa muito mais prática, ok? Perfeitamente normal, se calhar não de marca, porque tu vais com a caixa na mão para entregar ao cliente e portanto vai roçar, vai estragar. Não faz sentido que tu andes com uma roupa de marca, sempre apresentável sim, mas com uma roupa mais humilde, ok? E eu desde muito pequenina sentia isto da parte das pessoas, ou seja, se eu que estava a ajudar os meus pais e os meus próprios pais entrássemos numa loja, por exemplo, de roupa não é, no nosso dia-a-dia, porque vinhamos com aquela roupa de trabalho, o tratamento daquela pessoa, lá está a aparência, o tratamento daquela pessoa para connosco era completamente diferente. E tu vês isso em coisas subtis, como se calhar não te dizem boa tarde, ok? Ou se calhar tu para teres a atenção daquela vendedora, porque tens uma questão, porque queres saber se aquela camisola, sei lá, e se existe noutro tamanho, por exemplo, que precisas de chamar 2 ou 3 vezes, em coisas subtis. E eu notava muito isto, por exemplo, no fim de semana, não é? Fim de semana, pronto, saímos para passear, vestimos uma roupa que gostamos mais, não é? Se calhar uma roupa de marca, porque até temos possibilidade para isso, e entravas na mesma loja e o tratamento já era completamente diferente. Portanto, dizer-te que lá está, as pessoas vivem muito, a base das pessoas vive muito aqui na aparência. A forma como tu te apresentas tem um grande impacto no outro. Certo, eu concordo com isso e estamos sempre a falar que a imagem vende e que tudo isso conta, e eu concordo que conta, mas também acho que isso também me vem muito da educação das pessoas. Eu nunca não diria um boa tarde a uma pessoa por estar mais ou menos apresentável do que outra qualquer. Isso já é uma questão de educação, já vem mesmo, lá está, também da visão dessa pessoa de mundo. Sim. Não é? E depois muitas vezes daquilo que, lá está, e esta é a minha perspectiva, ok? Também do mercado de trabalho também onde tu estás inserido, que se calhar, não é? Se calhar tens mesmo que vender e precisas de vender, e nesta pressão do vender, portanto, o que é que tu vais fazer? Tentar arranjar todas as estratégias e mais algumas para vender. E se calhar se te entra alguém na loja que não tem tanto aquele aspecto de ter se calhar aquela possibilidade monetária, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Às vezes são quem mais tem. Sem dúvida alguma, não é? Portanto, se calhar a tua estratégia vai ser: não vou por ali, vou por outro lado, ou seja, por uma questão de educação, mas às vezes também por esta sobrecarga, sabes, de que eu tenho que responder, e as pessoas chegam a um ponto que estão tão esgotadas, estão tão em excesso, que efetivamente acabam por se submeter. Estás a compreender aquilo que eu quero dizer? Portanto, é muita coisa que mexe com esta questão, mas eu lembro-me perfeitamente disto ser algo muito, muito pessoal e que me revoltava imenso, porque aliás, ao ponto de tu perguntavas-me assim, em pequenina, queres ser o quê? Eu quero ter um emprego que eu possa andar bonita todos os dias, sabes? Quero andar bonita todos os dias, porque revoltava-me imenso. Como assim estão-me a dizer que se calhar por eu entrar numa loja, não é? Ou por os meus pais terem um trabalho que não podem andar com uma roupa se calhar tão, não é? Tão esbelta, não é? Tão apresentável, como assim isto não é um trabalho tão digno? Isto é algo que faz as pessoas os destratarem de certa forma. Como assim? Isto revoltava-me de uma certa forma, mas a verdade é essa. E lá está, e ainda a origem da tua questão, a questão da aparência, não é? Há muitas pessoas, não vou dizer a maioria, ok? Mas há muitas pessoas que vivem à base da aparência, e as redes sociais só vieram cada vez mais complementar isso, não é? Acrescentar ainda mais isso, vincar isso.
Sim, claro. Quando disse aquela questão das fotos que posso comprovar que é verdade, porque eu passei Sim, por isso, sim, mas sim. não quer dizer que agora, se eu puser uma foto, que a minha relação está. Exatamente. Não está diretamente relacionado. Exatamente. Mas lá está, isso depois é o perigo das redes sociais. Tu postas algo Uhum. e depois cada um vai interpretar aquilo à forma também como ele próprio é, não é? Nós Claro. interpretamos as coisas pondo-lhe sempre o nosso reflexo. Isso também é um perigo. Portanto, tu vais ter sempre aquela tendência para ter as pessoas que, uau, olha, maravilhosa, e até olham para aquilo como inspiração de, não é? Quero fazer também, gostava de ter, e depois há outras que se calhar está a pôr isto à mentalidade não é? portuguesa, não é? À mentalidade portuguesa, Que sem é a dúvida maior parte alguma. das pessoas não vê isso como inspiração, mas sim como é aquela coisa do eu quero que tu estejas bem, mas nunca Não melhor que eu, não é? Sem dúvida. Porquê é que achas que isto está tão enraizado na nossa cultura? Acho que não te consigo responder a isso, muito honestamente, porque já é uma coisa de geração e de geração. Uhum. Ok? Portanto, eu com apenas 25 anos, Claro. nem me atrevo, sou-te honesta, nem me atrevo a explorar por aí, mas que está enraizado. Claro que nós vemos outros países, por exemplo, Estados Unidos. Nós vemos que, ok, aquele tem, o que é que eu tenho que fazer para ter também? Exatamente. Eu sinto que esta é a mentalidade lá. Uma mentalidade muito mais aberta, sem dúvida Aqui alguma. não. Quer dizer, eu penso assim. Sim. Quando vejo alguém a ter, Sim. eu penso, uau, Sim. um dia também vou ter. Sim. Ou às vezes pode nem fazer sentido e só ficar contente pela pessoa, porque Sem também não dúvida quero ter tudo o que os outros têm. E eu partilho também disso. Aliás, pessoas que eu sigo nas redes sociais é muito isso. Ou seja, eu vejo, eu gosto, não é? Portanto, eu quero que aquilo seja um reforço positivo todos os dias para a minha vida, como fonte de inspiração, e portanto eu vou seguir. Portanto, e faço comentários e, não é? Dou os meus parabéns. Acho que é uma coisa maravilhosa, sim. Mas às vezes, por exemplo, partilhas um artigo de luxo e ou o número de seguidores cai, ou as pessoas começam a dizer aquela ali agora tem a mania, Sem não dúvida. sei quê, Sem dúvida. e começam a tratar-te a ti de forma diferente quando tu continuas a ser exatamente a mesma pessoa, ou não, porque para atingir isso, se calhar tiveste que mudar alguma coisa, Claro. ser mais esforçada, ser mais dedicada. Claro. Não sei, mas sinto muito essa. E entra também aquela questão dos amigos também se veem, não é? Muitas vezes veem-se nas nossas vitórias e não quando nós até estamos lá em baixo, porque é complicado perceber que o outro se calhar tem e que eu não consegui ter. Portanto, muitas das vezes a amizade também, ou a falta dela, descobre-se também nessas situações. E essa questão do Instagram em termos de números de perdermos pessoas é exatamente a mesma coisa. E eu não conseguir lidar com o sucesso do outro. Porque se calhar ativa aqui qualquer coisa em mim de que eu não estou a conseguir, não é? Isto é um relembrar de que eu não estou a conseguir. Ok, está bem, se calhar não estás, mas aquilo que a pessoa devia de fazer é porque é que eu não estou a conseguir e não virar isto para o outro. E nós temos esta tendência de virar isto para o outro. O que é que eu vou fazer para lidar com isto? Se calhar ter aqui um comportamento mais hostil, vou deixar um comentário negativo, vou dar um unfollow, ok? Em vez de virar o foco para, ok, ela conseguiu. Porque é que ela conseguiu? Se calhar porque aquilo que tu estavas a dizer, teve que se submeter a muitas coisas. Está tudo certo. Portanto, o que é que eu preciso de fazer também para conseguir? E as pessoas não fazem isso. Elas, não é? Tentem suprimir esta emoção, não é? De que se calhar eu não estou a ser capaz e substituir aqui um bocadinho por vou redirecionar isto para lá está, ter este comentário negativo e tentar rebaixar o outro. Porque é mais fácil dessa forma. Mesmo com esta questão das redes sociais, que voltamos sempre ao mesmo, porque é o que está em alta, digamos assim. Eu no outro dia vi uma frase, eu passo muito tempo nas redes sociais, também é algo que devia, mas também é o teu trabalho. Sim, eu sei, mas mesmo assim eu acho que devia pôr aí um travãozinho, se calhar uma meta para 2026, pôr um travãozinho no... Mas pronto, eu vi uma frase que era, tu sabes que estás a ser bem sucedida quando os teus amigos deixam de pôr um like, mas veem tudo. Ok. Achas que isto faz sentido? Acho que aí não se aplica a palavra amigo. Exato. Ok? Portanto, acho que é a única coisa que eu tenho a dizer em relação a esse assunto. Vamos substituir este amigo que não é amigo. Isto é uma completa falta de amizade, sem dúvida alguma. Porque o que é amizade? É muito isto. Eu gosto de ti, portanto, eu quero que tu tenhas todo o sucesso do mundo. Se a partir do momento que tu tens todo o sucesso do mundo, eu não me sinto confortável com isto, não é? Ok? E aliás, ok, eu posso não me sentir confortável naquele sentido de lá está, ativar aqui qualquer coisa em mim que eu sei que se calhar e começo a repensar que preciso de fazer melhor porque eu também gostava de conseguir, mas ainda assim ficar feliz por ti, porque tu és minha amiga.
Mas a partir do momento que a tua felicidade acaba por ser aqui um bocadinho a minha tristeza, isso não é amizade. Não é de toda amizade, ok? Boa, eu concordo. Mas muitas vezes as pessoas dizem, não é bem assim, isso não quer dizer nada. Às vezes as pessoas estão só a viver a vida delas e não, sei lá, não põem um like. Também com isto não quer dizer que agora tem que virar fãs religiosos, que é tipo um like em tudo. Mas quando tu sabes que a pessoa viu, ou por exemplo, acontece-me muitas vezes dizerem assim, vi aquele teu vídeo, e eu penso logo, e... Mas viste e porque é que não deixaste, não é? Nada, a interação. Mas dizem que viram, ou seja, eu às vezes fico um bocado confusa, porque assim, quando eu vejo alguma coisa que eu gosto, ou de uma pessoa que eu gosto e que lá está, sinto essa vontade de ajudar, porque um like, na verdade, tu dizes assim, não ajuda nada, mas ajuda, não é? Claro que porque dá ajuda. aquele apoio, nem que seja emocional. Claro que ajuda. É emocional e mesmo estatístico. O engagement, não é? Nós sabemos que, lá está, se é o nosso trabalho, se aquele amigo, vamos tratá-lo por amigo, tem noção que é o teu trabalho e o que potencializa o teu trabalho, o chegar a mais pessoas, é através do like, do comentário, do partilhar, e ele nunca o faz. Dizem muitas respostas, ou nunca o faz, ok? Que isto é importante, porque às vezes é isso, é por passar, eu próprio tenho noção que às vezes isso também acontece comigo, porque eu estou nas redes sociais muito por trabalho, ok? Estou muito por trabalho, então às vezes acontece abrir a página do Instagram e até me pode aparecer um story teu que eu até visualizei, mas não processei porque fui com aquele intuito de fazer ali qualquer coisa em trabalho, mas ok, eventualmente. Uma coisa é ser eventualmente, outra coisa é do, claro, começares a perceber um padrão. Ou às vezes até deixamos o telemóvel pousado e aquilo vai, nos stories principalmente, vai passando, vai em não é? loop. Sim. E tu nem viste. Exatamente. Aparece lá que tu viste, mas acabaste por nem ver. Exatamente. Boa. Pergunta final. Se pudesses aceder à resposta e só pudesses fazer uma pergunta, qual seria? Eu não fazia a pergunta, honestamente. Porquê? Primeiro, isso ia enviesar-me. O caminho que eu tinha que percorrer para chegar até lá ia ser enviesado. Porque é como quase como se eu tivesse algo por garantido. Estás a entender? Se tu me dissesse assim, olha Inês, tu sabes que, sei lá, daqui a um ano vais ser a psicóloga número 1 em Portugal, por exemplo. O meu esforço não ia ser o mesmo para chegar lá. As minhas decisões não iam ser as mesmas para chegar lá. Tu ias ter a tendência para dar tudo muito por garantido. É tal história de que aquilo que nós somos hoje em dia tem muito a ver com aquilo que nós passamos, sejam coisas boas, sejam coisas más que também são necessárias para nós estarmos onde estarmos. Portanto, se eu tiver já essa resposta, vai existir aqui um grande viés a todos os níveis. Portanto, eu não a faria. Ok, é justo, eu acho. Obrigada. Obrigada, eu. Ui, agora está difícil. Que bom. Que bom. Posso abrir? Claro. Adoro. Obrigada, Mónica. É um prazer, eu já te disse isso, já te disse isto em off, mas repito, acho que tens aqui um projeto que é maravilhoso e foi um grande gosto estar aqui presente, mesmo, de coração. Portanto, os maiores parabéns por este projeto. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu. Obrigada por nos ouvires até ao fim. Aqui acreditamos que a tua mentalidade é o teu maior ativo para o sucesso. Se gostaste, deixa um like, subscreve o canal e partilha com quem precisa de ouvir isto.